Então, nós vivemos ainda nesse tipo de moradia? Não. Hoje nós vivemos ou em casa, ou em prédios, ou em outros tipos de moradia. Por quê? O modelo da moradia em que você vive, ele vai se modificando junto com a sociedade e o contexto político. Então, se no período medieval era necessário viver numa residência fortificada, que tivesse bastante proteção, arqueiros, fosso, ponte levadiça, que é essa porta, né, que desce assim e só abre da parte de dentro do castelo, você não consegue abrir por fora, etc. Hoje, toda essa necessidade de proteção já não é mais tão necessária. Por quê? Porque as fronteiras dos países são bem consolidadas. Dificilmente hoje você vai ver, sei lá, o Uruguai brigando com o Brasil pelo Rio Grande do Sul. Já está consolidado que o Rio Grande do Sul é um estado do Brasil e o Uruguai é Uruguai e vice-versa, né? Nessa época, não. Nessa época, nós ainda não tínhamos a consolidação das fronteiras, principalmente na Europa, que é um grande continente, tudo junto, né? E as fronteiras são criações artificiais que o ser humano coloca para tentar dividir os locais politicamente. Mas a Europa é uma coisa só, um continente só. Assim como a América do Sul também, enfim. Mas, então, a moradia se modifica junto com a sociedade, certo? Certo. Agora vamos ver um outro tipo de moradia. Nessa mesma época, enquanto os europeus estavam vivendo dessa forma, aqui na América Latina, as populações indígenas estavam vivendo em ocas, principalmente aqui na região, onde depois acabou virando o Brasil, certo? Lembre-se sempre que a gente não fala índio, nós falamos indígenas, porque índio é uma generalização que não leva em consideração as diferenças, as peculiaridades dos vários grupos indígenas que existem no Brasil. Então, sempre que nós formos nos referir à população indígena brasileira, é indígenas e não índio, os índios. Então, existem vários tipos de moradia indígena no Brasil, dependendo do lugar onde você está, certo? Esse tipo de oca, que é o mais tradicional, dos povos Tupinambá, Tupi, etc., é o que a gente mais vê na escola e tal, que é feito dessa forma. Veja bem, por que no mesmo período, só que num continente diferente, com outras questões, até mesmo de temperatura, nós sabemos que aqui nós somos clima tropical, lá na Europa não, é um inverno muito mais rígido, etc. As populações vivem tão diferentes, porque veja bem, para o caso das populações indígenas brasileiras, não havia necessidade de, por exemplo, se proteger do frio. Castelo, bem ou mal, é uma forma de se proteger do frio, de animais noturnos, tipo lobos, etc., que caçam, etc. Aqui no Brasil, não tem essa necessidade de se proteger do frio, então você já não precisa de uma construção tão elaborada quanto você precisa na Europa, por isso que as ocas indígenas são dessa forma mais simples. Fora isso, no Brasil nós temos alimento em abundância, nós temos animais para caça, tem pesca, tem muito riacho, tem água, e geralmente, quase sempre, né, as populações vão colocar aí as suas moradias, as primeiras populações, perto de rios e riachos, justamente porque a água é uma necessidade para a sobrevivência humana. Não só para tomar água e tomar banho, mas também para a plantação, porque a terra em volta das margens dos rios é muito fértil. Então, por exemplo, o rio Nilo, onde se desenvolve a civilização egípcia, ali aquela região se chama crescente fértil, porque aquela terra ali tem humus, que é um tipo de solo que é muito, muito bom para a agricultura. Então, além de tudo, facilita a alimentação. Ou seja, mesmo no que seja no mesmo período, vamos por aí, século XIV, XV, as civilizações nas diferentes regiões vivem em habitações diferentes. Com o passar do tempo e a globalização, a tecnologia, a internet, um mundo interligado que nós vivemos hoje, nessa época, para você chegar de Portugal ao Brasil, demorava mais de 2 meses de caravela. Hoje em dia, você manda um e-mail para Portugal, chega na mesma hora. Então, nós temos um fluxo de informações muito mais rápido. Consequentemente, nós temos trocas de vivências, de cultura muito maiores. Isso faz com que cada vez mais a população ao redor do mundo fique mais parecida, mais igual, vivendo mais da mesma forma. Então, hoje nós podemos falar que a grande maioria dos espaços urbanos, ou seja, das cidades, tem mais ou menos o mesmo tipo de habitação. Então, ou é casa ou é prédio. No espaço urbano, né, gente? Os espaços rurais, as fazendas, as plantações, as florestas, etc., tem outras realidades. No Oriente também nós vamos ver umas realidades um pouco diferentes, que eu não vou falar aqui hoje, porque senão é muita coisa. Mas, no geral, nas civilizações urbanas ocidentais,
nós vivemos em habitações muito parecidas, que são as casas e os prédios, certo? As casas, geralmente, são ou em bairros um pouco mais afastados no centro, ou em locais que têm um pouco mais de dinheiro, porque onde você constrói uma casa para morar uma família, você consegue construir um prédio para morar 30 famílias, entendeu? Então, quanto mais perto do centro da cidade, que é onde tem o maior número de empregos, o maior número de fluxo de pessoas, mais a tendência é você ver prédios e não casas. Então, por isso que hoje em dia muitas pessoas moram em apartamentos, porque são muitas pessoas querendo morar no mesmo lugar e a gente tem uma questão espacial que no espaço horizontal, na linha reta, certo? Não tem mais espaço para as pessoas morarem. E aí fez acontecer um fenômeno que a gente chama de verticalização da moradia. Vertical. Horizontal, lembra do horizonte do sol, é assim, ó. Vertical é reto. Verticalização da moradia é prédio, certo? Então, essas reflexões sobre moradia são muito importantes para nós entendermos os contextos em que nós vivemos, como vocês puderam perceber. E quando a gente vai estudar uma civilização do passado, a forma como eles moravam, a forma como eles viviam, diz muita coisa sobre eles. Vocês veem, só olhando o castelo, a gente concluiu tudo aquilo que eu falei, que era uma sociedade que vivia em guerra, em disputa, que era necessário se proteger, que tinha a torre alta para poder ver se o inimigo estava vindo de longe, etc, etc. Tudo isso, veja, nós fizemos fazendo perguntas para aquela construção, que nós olhamos para ela, para o castelo, como fonte histórica, com uma possibilidade de nós tirarmos informações históricas dali. E tudo isso que a gente concluiu aqui, vendo aquele castelo, nós concluímos sem ver nenhuma outra fonte. Aí, se nós achássemos um texto falando sobre a função dos castelos ou alguma outra coisa, seria mais informações que nós teríamos para escrever, um livro sobre castelos da Idade Média. Entenderam? É assim que é o trabalho do historiador. Agora, sobre a mostra cultural. O que vocês vão fazer na mostra cultural? Vocês vão escolher um desses tipos de moradia e vão fazer uma pequena maquete. Pequena maquete, não precisa surtar, não precisa ser uma maquete, nossa, de engenheiro. Bem simples. E vocês podem escolher entre alguns tipos de moradia. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela de novo. Tá. É que eu vou abrir a pasta aqui para vocês. Então, ó, eu separei aqui alguns exemplos. Vocês vão poder escolher entre esses que nós falamos aqui. Ou as habitações indígenas, ou os prédios, ou casa, ou castelo. Então, aqui, ó, eu já peguei a maquete feitinha. Para vocês verem um exemplo. Assim que o computador abrir a foto. Tá? Mas é simples e é pequeno, é só a habitação em si. Não precisa fazer ao redor, o chão, as árvores, o rio, os carros andando, não precisa. Se quiser, pode. É lógico que eu vou dar uma nota melhor para quem fizer mais caprichado. Mas não é obrigatório, certo? A ideia é que vocês façam a moradia em si. Então, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, a pessoa fez com um chapéuzinho de festa, tá vendo? Ele pintou, ficou uma oquinha. Pode ser assim, pode ser feito assim. Esse outro aqui é com palito de sorvete. Pega vários palitinhos de sorvete, cola e consegue fazer a oca também. Aqui é a cartolina. Pode ser assim também. Estão vendo? Deixa eu aumentar um pouco. Para quem escolher a oca. Não é um de cada. É um tipo que vocês vão escolher. Um outro tipo de habitação indígena que dá para fazer é essa aqui que é feita com tecido, mas vocês podem fazer com papel também, que é pegar uns palitos, prender assim e colocar esse tecido em volta. Esse tipo de moradia indígena é a moradia indígena dos indígenas da América do Norte, ou seja, ali da região do oeste, né, do sul dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá não tinha como ser essa oca igual nossa aqui de palha, porque lá faz frio, né, gente? Não faz frio sempre, mas faz mais frio, até neva em alguns lugares, quando comparado com o Brasil. Então, por isso, os indígenas dessa região usavam como parede para oca, para poder se proteger mais do frio, pele de animais ou tecidos. Então, é por isso que é esse modelinho de oca aqui, não aquele modelo que eu mostrei antes de palha. Aí vocês podem fazer com papel mesmo, se quiserem, enfim, montar aqui a estrutura, tá vendo que tem um barbante que passa aqui e tá. Aí vocês podem fazer o castelo. Esse aqui é um exemplo só, que tá até bem bonitinho, né? A pessoa fez aqui com cartolina, papelão e tal, mas tem um jeito mais simples que eu vou mostrar. Vocês podem escolher a casa,
normal, igual a gente vive hoje em dia, ó. Essa aqui é preta de papelão. É claro que essa tá sem pintar, vocês têm que pintar, né? Porque eu quero coisa bonita. E o prédio, que na minha opinião é o mais fácil de fazer. Justamente por ele ser o mais fácil de fazer, vocês têm que fazer assim lindo para mim. Que ele é o mais fácil. Então, então vamos lá, vocês têm que escolher para fazer ou uma habitação indígena, aí pode ser, você pode se inspirar nesses tipos aí que eu trouxe, ou você pode usar a criatividade também. Ou uma habitação indígena, ou uma habitação medieval, que é o castelo, ou uma casa, que é uma habitação urbana e rural, ou um prédio, que é uma habitação urbana. Quando eu falo que é simples, é bem simples. Por exemplo, eu peguei aqui umas caixinhas, essa caixinha aqui que eu tenho em casa, ó, do negócio de passar no rosto. Se eu pego essa caixinha e pinto ela, ou encapo ela, sei lá, coloco assim. E aqui do lado, em cada lugar, eu coloco esse copo descartável virado, que eu não vou virar porque tá com refrigerante dentro. Ou um rolinho de papel higiênico e tal. Tudo isso bem pintadinho, bonitinho, com portinha e tal, já vira um castelinho. É só isso a maquete. Não precisa fazer o chão, as árvores, etc, etc. Dá pra você fazer com pouco material reciclado que você tem em casa, entendeu? Ou, se você vai fazer o prédio, você tem uma caixa assim, tipo uma caixa de sapato. Você encapa ela e faz bem bonitinho as janelinhas e tal, ó, já tá pronto o prédio, é só o prédio, não precisa fazer um monte de prédio, nem fazer o prédio, a rua, entendeu? Então, dá para fazer com material reciclável que vocês têm em casa. O que eu quero que vocês façam para a aula de hoje? Vocês vão escrever aqui para mim qual dessas habitações vocês vão fazer a maquete. Não precisa falar como, isso aí vocês podem pensar depois. E que material reciclável vocês vão usar, etc, etc. Qual vocês vão fazer, para eu anotar. E só isso. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, então vocês têm que só falar qual desses vocês escolheram. A habitação indígena, que são as ocas, ou a tenda dos indígenas norte-americanos. A medieval, que é um castelinho. A casa, que é do espaço urbano e rural. Ou o prédio, que é do espaço urbano. Tem que escolher um desses 4. Escrever aqui, professora, eu vou fazer o castelo medieval. Só para eu saber. A entrega do trabalho, eu vou colocar, deixa eu ver aqui. Como a gente não sabe ainda que dia que a gente vai publicar o negócio da mostra cultural, eu vou dar para vocês fazerem 2 semanas. Vocês vão me entregar dia 9 de novembro, esse trabalho. Como que é a entrega, professora? Tem que mandar foto, não tem outro jeito, né, gente? Está EAD. Tá bom? Aí, qualquer dúvida, vocês escrevem para mim aí no Google Sala de Aula.